Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre o filme Megamente, que eu nunca tinha assistido e eu assisti agora pela primeira vez para fazer esse vídeo e tem muita referência do mundo super-herói, inclusive com o Superman, mas muita referência mesmo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que viu por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá! O filme começa dizendo que o Megamente, ele foi parar na cadeia, perdeu a garota e levou uma surra, mas aí ele diz também que poderia ter sido pior, porque no caso ele estava caindo para a morte certa. E o filme ele dá um corte e agora a gente vai saber como é que isso aconteceu. Bom, ele fala que ele teve uma infância normal, que ele tinha 8 dias e ainda morava com os pais. E eu fiquei tipo, como assim? Ele tem 8 dias de vidas e ele ainda mora com os pais. Mas beleza, ele era lá de outro planeta. Bacana. E aí, que nem o Superman, ele foi em busca do seu destino e acabou indo morar na Terra. E foi aí que ele conheceu o Senhor Perfeitinho. E aí começa a primeira referência ao Superman, porque esse Senhor Perfeitinho, né, que tava viajando pra Terra também, parecia muito com o Superman bebê saindo de Krypton indo pra Terra, mas enfim. Só que enquanto esse bebê, ele acabou parando numa família rica, o Megamente, ele foi cair dentro de uma prisão. E enquanto aquele bebê sabia voar, o Megamente, ele tinha inteligência, como se fosse o Superman ou o Lex Luthor. E depois de um tempo, ele teve a sua pena reduzida, não entenderia porque um bebê continuaria morando na prisão, mas enfim. Só que aí ele foi parar numa escola e o Senhor Perfeitinho tava lá também. E é mostrado também que o Megamente ele não conseguia se enturmar com os outros alunos. E então ele decidiu ser o cara mau. Ele foi pelo pior caminho possível, mas é isso. Então por muito tempo ele passou sendo o vilão do Metroman, que era aquele bebê, que era o Senhor Perfeitinho. E aí eu fiquei tipo, outro paralelo com o Superman, beleza. E agora o Megamente tá preso e falam pra ele que ele sempre será o grande vilão. Só que aí chega na cadeia ele ganhando um relógio do Metroman pra poder contar todas as 85 prisões perpétuas que ele tinha, só que o cara que tava lá na prisão não entrega o relógio pro Megamente. E aí a cena é cortada e vai ter a inauguração do museu do Metroman. Só que aí lá na prisão, né, a gente descobre que o Megamente ele conseguiu enganar os policiais e sair da prisão, como se ninguém soubesse que isso ia acabar acontecendo. E aquele relógio não foi mandado pelo Metroman, foi o criado dele que mandou pra ele conseguir fugir. E depois que ele conseguiu fugir, ele sequestra a jornalista e vamos chamar ela de Senhorita Rocha. E ela fala que ele é sempre previsível e depois ele acaba aparecendo no telão de inauguração lá do museu e mostra que a repórter tá presa. E aí eu fiquei pensando, outra analogia ao Superman, porque essa aqui acho que seria a Lois. Mas enfim, a gente já vai chegar lá. E ela parece estar bem calma, tendo sido sequestrada pelo Megamente, deve ser pela 1000ª vez. E ela fala pro Metroman onde que ela tá. Só que o Megamente acabou enganando ela e mandou o Metroman pro lugar errado. E o plano do Megamente meio que tinha fracassado, mas a cúpula onde o Metroman estava era revertida de cobre. E aí ele não conseguia sair porque era a fraqueza dele e o Megamente nunca tinha descoberto isso. E eu fiquei tipo, outra analogia do Superman que é como se fosse a Kryptonita no Metroman. Mas enfim. E aí o raio de sol que o Megamente tinha mandado pra onde o Metroman estava preso atinge ele e finalmente o Metroman morre, né? Sai uma caveirinha voando e vai parar lá onde que eles estão. Achei meio esquisito, mas beleza. E aí a cidade, que é chamada de Metro City agora, é do Megamente. Mas ele não sabe o que fazer agora, porque é a primeira vez que ele venceu do Metroman. E então ele toma conta do museu, só que ele fica meio triste porque ele não tem mais objetivos. E aparece o cameraman, que trabalhava com a repórter, e chama ela pra ir pra uma festa que só vai ter eles. Mas ela não aceita. E aí eu fiquei tipo, esse cara tá muito na friendzone, muito. E então o Megamente ele decide, não sei porque, destruir o raio do museu. E a senhorita Rocha conversa com o Megamente. Só que ela tava achando que ele era outra pessoa, porque ele tava usando aquele relógio que ele ganhou na prisão e ele meio que muda a aparência da pessoa. E aí o Megamente ele tem uma brilhante ideia de criar outro super-herói. Tinha o mesmo poder do Metroman pra ele poder lutar contra e voltar a ser o grande vilão. E a senhorita Rocha, depois de um tempo, ela acaba indo até o esconderijo secreto do Megamente e ela conversa com ele de novo, mas ele tá no físico do cara que ela tinha conversado antes. E ele fica tentando enganar ela pra ela poder ir embora, só que não dá certo. E aí o Megamente fica meio que trocando a aparência o tempo todo pra aparecer pra ela. Só que aí, no meio disso, ela acha a arma que o Megamente queria tirar pra poder dar os poderes do Metroman pra outra pessoa. E ela acaba atirando. E ela acaba quase atirando no Megamente.
Megamente com ela, mas não aconteceu não. E aí eles ficam, o Megamente fica trocando de lugar e tal, beleza. E aí ela acaba tirando, e esse tiro atinge o cameraman dela. E toda vez que o Megamente tava com a aparência de outra pessoa, era de um cara chamado Bernard. E a senhorita Rocha parece estar gostando do Bernard, entendeu? E aí o Megamente vai até a casa do Hal Stewart, que era o cameraman da senhorita Rocha. Eu fiquei assim, Hal Stewart. Uma junção de Hal Jordan com Jon Stewart, Lanterna Verde, DC, enfim. Tem muita referência a DC como isso aqui nesse filme. E como ele tinha pego os poderes que eram do Metro Man, ele fica todo fortão, né? E aí o Megamente também dá uma de Jor-El, né? Falando que é o pai dele, porque ele usa o relógio novo, muda a aparência e fica falando que é o pai dele e ensina as coisas pra ele. Dele como ser um super-herói. E aí eles começam um treinamento, só que esse cara é um desastre. E nisso o Megamente também sai algumas vezes com a senhorita Rocha vestido como Bernard. E a senhorita Rocha fala que ela nunca namorou o Metro Man. E aí eu fiquei tipo, relação com a Lois, que Lois namora o Superman, enfim. E aí o criado do Megamente sabe que ele tá saindo com a senhorita Rocha. E o Megamente fala pra ele que ela nunca vai descobrir sobre a mentira. Será mesmo? E ele também fala pro criado que ele não quer mais ser o cara mau. E o criado acaba indo embora. E a senhorita Rocha acaba encontrando o novo super-herói, que era o Titã. E ela não reconhece que aquele é o cameraman dela. E tem, tipo, uma referência também ao Superman voando com a Lois, deles dois voando, só que, tipo, ele quase mata ela várias vezes. E ela não sabia até esse momento que aquele era o Hal. Ele conta pra ela e ela continua rejeitando ele, mesmo com a aparência dele mudada. E ele acaba saindo de lá furioso e ela acaba se atrasando pra encontrar o Bernard, o Megamente. E o Megamente pergunta pra ela que se ele fosse outra pessoa, se ela continuaria gostando dele. E ela acaba dizendo que sim. E nisso eles acabam se beijando, só que ela acaba encostando no relógio. E sem querer a aparência dele de Megamente volta. Só que o tiro sai pela culatra quando ela acha que o Megamente fez isso pra enganar ela, pra fazer ela gostar dele. Só que não, o Megamente também tava gostando dela. E aí, um parênteses aqui, eu olho pra cara da senhorita Rocha e eu vejo a protagonista do Monstro vs Alienígena o tempo todo. Do nada eu tava achando que eu tava vendo Monstro vs Alienígenas, mas enfim. Inclusive, vocês querem a análise desse filme? Comenta aqui embaixo que eu posso trazer também pra vocês. E nisso ela acaba indo embora, deixando o Megamente sozinho. Porque, literalmente sozinho, porque nem o criado dele estava mais lá. E ele vai pra rua pra começar a fazer maldade pra que o Titã lute contra ele e vença, né, como um bonzinho. Mas o Titã não aparece. E ele vai até a casa do Titã e percebe que ele roubou dinheiro. E o Titã, ele meio que não quer ser o super-herói, quer ser o vilão. E ele fala pra ele o Megamente ser parceiro nos crimes. Só que aí ele conta pro Titã que ele é o pai espacial dele e o namorado da senhorita Rocha. Porque ele mexe no relógio e mostra pra ele. E isso deixa o Titã furioso e aí eles lutam. Ele fez isso pra fazer com que o Titã meio que se tornasse bonzinho, né? Mas ele acaba virando vilão. Porque ele não é que nem o Metro Man, que levava o Megamente só pra prisão. O Titã queria matar o Megamente. E o Megamente também descobre nesse meio caminho que o Titã não tem a fraqueza igual ao Metro Man, que era o cobre. E aí o Megamente, ele vai até a senhorita Rocha de novo pra poder pedir ajuda pra ela e pergunta se o Metro Man tinha alguma fortaleza solitária, uma referência à fortaleza da solidão do Superman? Talvez. E eles vão até lá e descobrem que o Metro Man tá vivo. Eu comecei a suspeitar disso quando o Titã não aparentou ter a mesma fraqueza que era o cobre. Se bem que aquele esqueleto também caindo foi muito esquisito, mas enfim. E ninguém fez um teste de DNA no negócio. Enfim, beleza, passou. E o Metro Man conta pros dois que ele não tinha certeza do que ele mesmo queria ser. E então ele acabou forjando a sua própria morte. E o Music Man nasceu, ele queria ser um músico. Um músico meio ruim, mas queria ser um músico. E o Megamente, ele pede ajuda pra ele poder voltar, mas ele não volta. Então o Megamente vai até a sua casa, né, que era a prisão. Foi lá que ele cresceu e acaba desistindo de tudo e deixando o Titã tomar conta de tudo. Só que aí a senhorita Rocha vai falar com o Titã e ele acaba raptando ela. E o Megamente acaba vendo isso pela TV. Ele acaba pedindo desculpas pelo que ele fez e ele não percebeu que ele tava falando com o criado dele. E aí um perdoa o outro e tal, beleza, tranquilo. E aí o Megamente aparece pra lutar na luta final lá e tem uma entrada triunfal, só que ele acaba se machucando muito pra salvar a senhorita Rocha. E o Metro Man aparece pra lutar também. Só que na verdade, quem tinha se machucado era o criado, porque ele tava usando o tal do relógio. E o Metro Man, durante 2 minutos, ele consegue mandar o Titã embora. Só que na verdade a gente descobre que não era o Metro Man,
era o Megamente. E eu fiquei tipo, mano, não era um relógio só que existia? Porque agora existem dois. Só que aí o Titã, ele percebe que era o Megamente e volta. Bem rápido, inclusive. E o Megamente, depois disso, entra dentro do carro invisível e tenta pegar a arma que deu poderes ao Titã. Mas ele acaba jogando pra longe. E agora ele tá caindo como no início do filme. E foi aqui que tudo aconteceu. E o que acontece? Ele não caiu pra morte certa. Ele consegue descer e atirar no Titã, assim tirando os poderes dele. E o criado dele também sobrevive no final. E agora o museu do Metro Man se transformou no museu do Megamente e vai ter a inauguração. E mesmo ele sendo esse vilão, que ele agora não é mais vilão, ele acaba ficando com a garota. E então, o que eu achei do filme? Eu achei primeiramente nada a ver ele ficar com a Rocha, porque assim, eu acho que ele tinha química como ele tava com o Bernard. Mas quando ele virava o Megamente, pra mim não tinha química nenhuma. E agora assim, eu pensei o seguinte: ideia de jirico é essa de criar outro super-herói? Era óbvio que isso ia dar errado. E o filme meio que ficou na cara que estavam tentando fazer um caminho de redenção pro Megamente pra ele se transformar num herói, e que aquele herói que ele tava criando ia se tornar o grande vilão do filme. Pra mim, ficou meio muito óbvio, tá ligado? E por mais que eu tenha achado o filme previsível, ele é divertidinho, tá ligado? Não é ruim. Só que a minha nota pra ele é 6,5. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!